Bom dia! Leia comigo Salmos, capítulo 35. Nós temos essa consciência hoje. Se você ainda não tem, acompanhe aqui. Sempre que tiver um tempo, se alimente espiritualmente, se alimente das palavras de Deus, porque ela te mantém forte, ela te mantém esperando, porque Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando para aqueles que nele têm esperado. Para aqueles que nele têm esperado. E mesmo você sendo atingido fisicamente, como me diz agora o Senhor, está sofrendo fisicamente, sofrendo com os espinhos, sofrendo com os chicotes, e vou falar de uma maneira que você entenda. Sofrendo no físico, com a dor da traição, sofrendo no físico, com a dor do abandono, sofrendo no físico, com a injustiça praticada, com a mentira, com o engano, e estar nesse meio, nesta dor. Mas conhece a palavra que está sobre a tua vida. Conhece aquele que não abandona os filhos seus. Conhece a palavra que diz que vai haver ressurreição. O que seria enterrar? Quando estamos doentes, ainda temos aquela expectativa. Jesus vai chegar, Jesus vai chegar, Jesus vai chegar. Quando a morte acontece, o que seria a morte? O que seria o luto? Seria seria não ter mais possibilidades humanas de ação, não ter mais pelo que esperar. Afinal, o inevitável. Afinal, aconteceu o pior cenário. Lázaro morreu, Lázaro foi enterrado, Lázaro foi chorado, Lázaro agora está em uma sepultura, está com uma pedra. Afinal, Jesus morreu, ele foi sepultado, ele foi enterrado e agora tem pedra e agora tem soldados. Então, há muitas barreiras físicas, há uma arquitetação física para não haver o milagre. Mas o que o Senhor me traz aqui para te dizer, aleluia, glória a Deus. A você que tem clamado a Deus, que tem orado a Deus diante dessa injustiça, a multidão tem mandado você se calar, a multidão tem mandado você parar, mas a tua fé te salvou. A oração, a insistência, o pedido de socorro, a pessoa certa, e não é qualquer pessoa. Foi ao nome que está acima de todo nome, aquele que manda nos céus, na terra e debaixo da terra, aquele que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E o nome dele é Jesus Cristo, o nosso Senhor e amado irmão. Jesus vai te mandar te chamar. Jesus mandará te chamar. A você que está clamando, a você que está pedindo, e Jesus, ele vai te conceder o desejo do seu coração. Deus vai tirar essa limitação. E você vai começar uma nova jornada. Uma jornada sem capa, uma jornada sem mendigar, porque há um novo de Deus para a tua vida. Há um novo de Deus para a minha vida. Eu não sei qual é a área que você está limitado e que precisa. Veja, ele passou uma vida mendigando a humanos. Ele passou uma vida esperando ajuda humana, o que humanos podiam dar para ele. Mas agora, diante de quem ele sabe, e ele ouviu falar de Jesus Cristo, e ele sabe que Jesus não é limitado, Jesus não é qualquer pessoa. Então, alguém que sabe quem é Jesus, que levou sobre si as suas iniquidades, que levou sobre si o seu pecado, e por causa dele é perdoado, e por causa dele é abençoado, e por causa dele tem expectativa, tem esperança. Eu serei curado, eu serei, aleluia, glória a Deus, eu serei
curado, essa limitação física será tirada, eu serei restaurado para a glória de Deus Pai. O reino que você está não é qualquer reino. E eu sei que nessa jornada em que você decide viver por santidade, em que você decide não desistir da sua família, e que você decide porque você criou uma expectativa que Jesus ele pode fazer baseado em quê? Alicerçado em quê? Em que você ouve, naquilo que você lê. Ele dá coração, ele dá um novo coração a soberbo, ele dá um novo espírito a soberbo. Que espírito? Um espírito humilde e um novo coração. Assim como ele fez na vida de Nabucodonosor, ele tem poder para fazer na vida de quem você tem orado, você tem intercedido. Então Jesus, ele diz, tragam aqui. Traga quem? Traga o cego. Traga quem? O que está clamando. Traga quem? A quem está pedindo. Por quê? Porque Jesus vai te conceder. Jesus vai te conceder. Jesus falou, a tua fé te salvou. E o que seria a fé? O que ele creu. Ele estava clamando e ele sabia o que queria. Jesus, eu quero ver. Era aquela limitação que deixava ele naquele estado. Era aquela limitação que fazia ele ter aquela vida. Mas ele estava diante de de alguém que pode mudar a sua vida. De que pode ter uma nova vida, uma nova história. Né? Tirar ele lugar de mendigar, tirar ele lugar dessa limitação física. Jesus também é aquele que pode te tirar debaixo da limitação espiritual. E a consequência é fazer a tua vida andar fisicamente. Porque levaram alguém com limitação a Jesus. Não tinha passagem, foi pelo telhado. Então Jesus tirou as suas limitações. Houve perdão sobre os pecados daquele homem que os amigos levaram até Jesus, que pessoas levaram até Jesus. Então Jesus é aquele que perdoa os teus pecados, que perdoa as tuas dívidas, e eu estou aqui em nome do Senhor, como assim me lembra o Espírito Santo, e eu estou te anunciando essa boa notícia, que Jesus perdoa os teus pecados, que Jesus perdoa as tuas iniquidades, a você que se arrependeu, a você que quer uma nova vida, e para isso vai abandonar essa prática, vai abandonar esses hábitos, e vai passar a viver com Jesus Cristo. Mas eu não vou te enganar, porque Jesus, ele nos prepara psicologicamente. Seremos perseguidos porque cremos no seu nome. Seremos perseguidos porque o seu nome está vivo dentro de mim e de você. E aí, nessa nova vida com Jesus, obras de injustiça se levantam. E aí se levanta. E aí o Senhor me traz aqui com Salmos 35 para lembrar a mim e a você. Nós não estamos sós. Nós podemos parecer fisicamente vulneráveis. Fisicamente somos importunadores porque estamos clamando e estamos pedindo alto. E aí existem pessoas nesse caminho incomodados. Mas quem sabe o que Jesus pode fazer vai continuar clamando. Tem trevas no teu ambiente? Está faltando alegria no teu ambiente? Estás em um exílio, em um cativeiro? Fosse parar na prisão e machucaram você porque falou a verdade? Está aqui aquele que cura feridas, que restaura ferida. Jesus foi ao túmulo. Mas quando saiu dele, quando foi ressuscitado dele, quando foi tirado dele, ele não saiu ferido, ele não saiu sangrando, ele se mostrou à multidão totalmente restaurado, porque este é o reino em que eu e você está, aonde possamos crer que o mundo ele tem aflições, que o mundo físico tem injustiça, mas o reino que eu e você estamos é um reino que age diante da injustiça, é um reino que traz para o caos estabilidade, é um reino que destrói espírito de revolta de Absalão, é um reino que destrói espírito de Jezabel que oprime a tua mente, que te coloca na caverna. Deus é Deus e ele é soberano. Ainda que homens se instituem deuses nesse mundo, nessa terra, e levante guerras, e levante aflições sobre vida de inocentes, o que permanece para aquele que clama, aquele que sabe a que reino pertence,
é que Deus age no cenário. E ele age fisicamente com sinais e com milagres diante da soberba de Faraó, diante da injustiça de Faraó, diante do querer de Faraó, que diz, eu não vou ceder. Então Deus, ele opera milagres no físico, ele opera milagres no físico, para quê? Para Faraó se arrepender. Para Faraó abandonar os maus caminhos. Mas Lilian, Faraó não quer se arrepender, Faraó não quer se quebrantar, Faraó não quer ceder. Deus não vai deixar de operar sinais e maravilhas. E Faraó não tem poder para paralisar o plano e o que Deus, ele decidiu fazer na tua vida. Decidiu te libertar, decidiu te dar estabilidade, decidiu te colocar em uma terra que mana leite e mel. Então, não há espírito contrário, não há espírito contrário, não há dominadores, não há potestades que possam impedir o Senhor de operar o querer dele na sua vida, porque o nome de Jesus entra num cenário para destruir barreira espiritual. Deus envia anjos para lutar e chegar até você, Daniel, a mensagem, a resposta de oração. Como assim foi chegado ao cego que gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus mandou trazê-lo, mandou chamá-lo, mandou se aproximar. E então Jesus liberou para ele, que sabia o que queria. Ele não queria mais mendigar. Ele não queria mais limitação. Ele tinha consciência, eu sou cego e o que eu preciso é ver. Ele tinha consciência, eu sou cego e o que eu preciso é ver. Porque Deus vai operar a partir da nossa consciência do cenário. Como assim? Você sabe que na terra tem inimigos, mas Deus tem uma palavra. Jesus vai expulsar dos inimigos a terra. Você sabe que o mar está na tua frente, mas você tem uma palavra. O meu destino é Canaã. A presença de Deus vai abrir o mar. Quem é Moisés? Para chegar para Faraó e dizer, esse povo aí, Deus está dizendo, liberta. Sem a presença de Deus, o sogro de Moisés não podia ajudá-lo naquela empreitada. A esposa de Moisés não podia ajudá-lo naquela empreitada. Mas o nome que está acima de todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra, aquele que é a ressurreição e a vida, chega no cenário e diz o nome de Lázaro e dá uma ordem. Lázaro, sai para fora, falando com as minhas palavras. Ou seja, sai da sepultura, sai da sepultura. Então o Deus que disse em Ezequiel que abriria as sepulturas é o mesmo Deus que opera no hoje do seu povo, na sua geração e na minha geração, daqueles que creem na palavra do Deus vivo, do Deus todo-poderoso. Aleluias, glória a Deus. O que é que foi trazido em oculto para você, para a sua consciência? A prática da mulher que estava adulterando foi trazido para o público, aquela obra. E ao invés de condená-la, Jesus deu a ela oportunidade de ter uma nova vida e de não ter mais aquela vida de adultério. Então o Senhor diz para você, perdoe e libere. Dê uma nova oportunidade para aquilo que estava em oculto e foi trazido para a sua consciência e foi trazido para a luz. Ao invés de apedrejar, libera o perdão. Deus tem me ensinado isso e quando a gente começa a praticar a palavra, eu me lembro de uma pregação que a pastora, a minha irmã, ela falou, né? Dos errados, Deus não espera nada, mas de você. Então, teve uma época que eu pedi perdão até quem tinha me feito mal, né?
Me perdoe se você se sentiu ofendido ou ofendida. Por quê? Porque existem pessoas que estão adoecidas na percepção. Então, se você bota um post, se você manda um vídeo, isso é um exemplo, tá? Não quer dizer que isso aconteceu comigo, de que eu postei ou que eu mandei um vídeo. Mas se tem uma percepção errada da situação e toma a sua fala e toma tudo como uma ofensa para si. Ah, é porque ela não gosta de mim, é porque ela é isso comigo, é porque ela é assim. Eu posso te dar um testemunho de alguém que Deus pediu que eu me afastasse porque havia malignidade no coração. Mas eu não fui lá dizer para a pessoa que Deus mandou me afastar. Eu fui me afastando aos poucos, né? Eu tinha aquele zelo de não querer causar na pessoa a dor do abandono, a dor da rejeição. Deus não me disse o porquê, mas por obediência, Deus foi me ajudando no cenário e eu fui me afastando. Então, e essa pessoa ficou chateada comigo. E o que essa pessoa manifestou? Começou a falar mal, começou a fazer um monte de obras ruins. Até pagar para me amaldiçoar. Até procurar feiticeiros e feiticeiras, como me revelou o Senhor. Então, veja, eu já fui. Pessoas já se afastaram de mim. Pessoas já, fizeram coisas que eu não entendi. Mas que obra eu manifestei? Eu fui falar mal da pessoa? Não. Eu fui entregar para outras pessoas o que eu sabia da pessoa? Não. Eu fui procurar um feiticeiro para amaldiçoar alguém? Não. Eu segui minha vida. Eu não sabia. Porque a pessoa se afastou, porque a pessoa mudou. Então, mas eu não manifestei uma obra má e uma obra contrária. Então, a pessoa que não gostou do afastamento, veja que obra manifestou. Então, Deus tinha razão ou não tinha quando mandou eu me afastar? Tinha razão. Porque o coração estava sujo. O coração não estava limpo. Porque vamos dizer que a pessoa não gostou, porque Deus me mandou e a pessoa não sabe, né? Que Deus mandou me afastar. Porque Deus disse, tem malignidade. Tem algo podre dentro de si. E aí, eu com toda a cautela e todo o zelo, já para não, com a pessoa, me afastei. E veja as obras que essa pessoa manifestou. Então, Deus tinha razão ou não? Que não era para estar junto de mim. Que não era para estar no ambiente que eu estava. Veja que obra manifestou. Porque por mais que a pessoa, poxa, eu não entendi porque ela se afastou. Mas a pessoa vai seguir a vida, eu vou seguir a vida. Lá na frente, de repente, Deus revela. E aqui é um exemplo para você. Se alguém se afastou da sua vida, se alguém mudou com você, não se dê ao mal, porque um filho de Deus, ele não pratica o mal. Essa não é a essência de um filho de Deus. E Deus me prova isso na palavra. A essência de Davi não se perdeu. Davi, ele foi visto no pasto, cuidando de ovelha do seu pai. Davi, ele enfrentou urso e leão por causa da vida de ovelhas. E, quando já estava no cargo, quando já estava na cadeira, quando já estava debaixo de uma liderança maior, cuidando do povo de Deus, estava ali liderando o exército de Deus, ele preservou a sua essência. Como assim, Lília, que me explicou o Espírito Santo? Quando Absalão se levanta para preservar a vida das pessoas e inocentes não entrarem debaixo daquela obra má que Absalão, um filho humano, entregue a um espírito de revolta que se utilizou do quê? De tudo que Absalão estava guardando no coração mal e que gerou nele espírito de revolta contra o próprio pai, contra o próprio escolhido. Então, por isso que devemos deixar ser tratados. Tá com dor, doeu o que fizeram, chore, perdoe, siga em frente, mas não guarde. Porque, veja, ele guardou. Ele se afastou do pai, depois ele se aproximou, mas ele se aproximou com más intenções. Ele começou falando numa linguagem para você entender conquistar o povo ali do reino, como se ele fosse melhor do que o escolhido de Deus. Então ele tinha mais intenções. Ele queria colocar o povo do reino, para você entender esta palavra, contra o escolhido de Deus, contra Davi. Mas Davi não estava apegado à cadeira, apegado a nada disso. Tanto é que você vê a essência do que ele quer extraída dele. E qual é a essência de Davi? A essência que no pasto foi mostrada,
que ele se preocupa com a vida, com as almas das pessoas. Então, ao invés de ele ficar lá e lutar pelo trono que é dele, colocar pessoas para entrar naquela luta, entrar em um desespero, entrar no senso de pertencimento, é meu, é legítimo, porque é legítimo, ele então decide se afastar. E Absalão entra e Absalão comete coisas horríveis ali. Mas Davi está preocupado na sua essência com o quê? Com a preservação da vida. Da vida daqueles que estão debaixo da sua liderança. Assim nos diz o Senhor. Então a essência de Davi foi preservada. Ele preferiu preservar a vida em palavras, para você entender, do que lutar por aquilo que é dele e é legítimo. E aquilo que é dele, que é legítimo, e é o que o Senhor te diz, o que é seu e o que é legítimo, diz o Senhor, vai voltar para as suas mãos. Vai voltar para suas mãos. A palavra de Deus vem nos dizer no verso 1 de Salmos, capítulo 35, ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam. Luta contra aqueles que me atacam. Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam. Luta contra aqueles que me atacam. A palavra do Senhor vem nos mostrar uma oração, um pedido de ajuda a Deus sobre uma causa, sobre ataques. Embraça o escudo e a couraça e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Então essa alma sabe que Deus é a salvação diante das dificuldades, diante da injustiça, e que Deus é o seu auxílio, Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, Deus é o lugar que essa alma tem buscado ajuda e que essa alma tem esperado em Deus o socorro. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha que o vento leva, impelindo-os o anjo do Senhor. Impelindo-os o anjo do Senhor. Que o caminho deles fique escuro e se torne escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Pois sem razão me armaram ciladas, sem motivo abriram uma cova para mim. Venha sobre o inimigo a destruição quando ele menos esperar, e prendam-nos os laços que tramou ocultamente. Caia neles para sua própria ruína. Então a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Veja, a alma vai se alegrar no Senhor. A alma não vai se alegrar com a destruição do inimigo, com a desgraça do inimigo, não. A Bíblia ela é clara. Então a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Deus me salvou, Deus me livrou, Deus me poupou. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é semelhante a ti? Pois livras o aflito daquele que é mais forte do que ele. Livras o pobre e o necessitado daqueles que os exploram. É o Deus que livra daquele que é mais forte do que ele. É Deus que livra da exploração, do espírito de opressão, do espírito explorador. Aleluia. Falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem.
pagam-me o mal pelo bem. Veja a ingratidão. O bem que faz é pago com o mal. O que é desolação para a minha alma. Então a alma fica desolada, porque a pessoa faz o bem e recebe o mal. Então, pagam-me o mal, pagam-me o mal pelo bem. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sob o peito. Veja, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram de pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Orava por eles, pedia por eles, sentia a dor deles, se afligia por eles. Portava-me como se eles fossem meus amigos, os meus irmãos. Andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim, homens sem valor, que eu não conhecia. Dilaceraram-me sem tréguas, como hipócritas, zombadores, numa festa. Rangiam os dentes contra mim. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me da violência deles. Salva dos leões a minha preciosa vida. Renderei graças na grande congregação. Te louvarei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os que sem razão são os meus inimigos. Não pisquem os olhos os que sem motivo me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra mim a boca e dizem: pegamos, pegamos. Vimos tudo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, tens visto isso. Não te cales, Senhor. Não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça. Defende a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se alegrem à minha custa. Não digam eles, lá no seu íntimo, agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam, acabamos com ele. Envergonhem-se e, juntos, sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de vergonha e humilhação os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.